desse campeonato, depois as éguas de 4, 5 e 6 disputando aqui a classificação. E entre essas 3 éguas de trás, aí a qualidade do movimento da égua de 4ª colocação, né, levou vantagem sobre as outras duas que abusaram um pouco mais dos seus anteriores, não tem o mesmo grau de reunião da 4ª égua. E entre a égua Pampa de 5ª e a égua Tordilha de 6ª, ainda mais discreta no movimento anterior à égua Pampa, né, uma égua que coordenou um pouquinho mais. Ambas as éguas pesaram na embocadura, né? Então, em termos de montada, as 4 éguas da frente foram mais solistas as ajudas do cavaleiro. Então, as duas éguas, tanto a de 5ª quanto a de 6ª, perderam muito o grau de adestramento, perderam a comodidade por causa de peso na embocadura. Mas mesmo assim, a égua de 5ª colocação ainda mais discreta nos seus anteriores, um pouco mais coordenada. A égua Tordilha está alçando demais seus anteriores, né? Oscilando muito a sua espádua. Então, por isso, a opção pela égua Pampa. Pode parar a Tordilha, muito obrigado. Entre as éguas de 4 e 5, aqui, né, não vejo muita diferença em termos de dissociação das duas éguas, mas aí a qualidade de movimento da égua de 4ª colocação é melhor. Ela é mais coordenada, ela tem mais engajamento, ela tem mão mais discreta e mais rolada do que a égua de trás. Colocação do conjunto de frente também superior, ampla vantagem aí na montada em questão do seu adestramento, um pouco mais macia também a égua de 4ª colocação. Então, em todos esses quesitos, levou vantagem sobre a concorrente de 5º. Pode parar a 5ª, obrigado. Aqui a divisão do grupo, né, a meu ver, fica nítido em termos das éguas mais dissociadas. Então, as 3 éguas da frente, a meu ver, são mais marchadas do que a égua de 4ª colocação. A égua de 4ª colocação, gente, ela impressiona pelo movimento. Ela é muito articulada, tem um movimento muito belo. Mas quando você monta nessas éguas e coloca na toada, né, as éguas da frente, as 3 éguas da frente, mantêm mais o grau de dissociação. Basta escutar as éguas passar aqui no chão, vocês vão escutar nitidamente. As 3 éguas da frente fazem o prá, né? A 4ª égua, ela já marca um pouquinho mais os diagonais. Então ela impressiona pelo movimento, pelo estilo, mas marcha eu vejo as 3 éguas da frente. Então a égua de 3ª colocação, embora seja um pouco mais curta no seu movimento, é a limitação dela, anteriores, né? Um pouco mais curtos do que a égua de trás, mas em termos de marcha ela é mais dissociada, tanto na média quanto na alongada. Quando você monta nessas duas éguas, a égua de 3ª colocação também muito boa de sela, tanto quanto a égua de trás. Então, sempre priorizando o gesto mais marchado, nós ficamos com a égua de 3º à frente da boa égua de 4ª colocação. Pode parar. Parabéns. E aqui chegamos nas 3 éguas marchadeiras desse campeonato, muita qualidade nessas 3 éguas aqui. Aí nós temos uma crescente em termos de qualidade no movimento. A égua mais ampla é a égua de 1ª colocação, a égua mais coordenada é a égua da 1ª colocação, né? Um animal que busca mais adiante com o seu anterior, e a égua que mais entra com o posterior é a égua Lazan de 1ª colocação. Aí viemos na disputa entre as duas éguas de 2ª e de 3ª. Se o diferencial da égua Lazan foi a amplitude do movimento, das éguas Tordilha, qual que é mais ampla? A égua de 2ª. Então ela tem anteriores mais avantes do que a égua de trás, igual eu disse, né? A limitação da égua de 3ª colocação é o movimento um pouco mais curto. Então a égua de 2ª, ela é mais ampla no seu movimento, ela entra mais com o posterior, ela tem mais liberdade no anterior. Aonde que a égua de trás ganha dela? Na estabilidade por trás. Quando você olha as duas éguas por trás, sem dúvida nenhuma, a égua de 3ª é mais estável. A égua de 2º, ela dá uma torcidinha no seu eixo. Mas convido a todos aí a montar nessas duas éguas, né, que foi o grande diferencial. A montada da égua de 3ª é boa, mas a montada dessa égua de 2ª colocação é extraordinária, né? A égua tem uma maciez fora do comum, essa égua de 2ª colocação. Então ela é mais ampla, ela é um pouco mais macia do que a égua de 3ª colocação, todas as duas muito marchadas. Então, em prol do movimento entre as marchadas e com o cômodo superior, não tive a menor dúvida em fazer essa classificação. Pode parar a 3ª, tá de parabéns, excepcional animal. E as duas éguas de 1ª e 2ª colocação, aí a égua de 1ª também de montada extraordinária, também com amplitude no movimento, mas com mais perna, com mais articulação no posterior. Por isso que ela mantém mais a estabilidade aí do trem posterior, porque a égua de trás falta um grauzinho na extensão do posterior, e aí ela compensa com o tronco, né? Ela tem que compensar um pouquinho, porque ela tem amplitude. Então
falta um pouquinho aí da ação do posterior. Então veja a égua Lazan mais coordenada na relação mão com pé, muito boas de montada, as duas melhores montadas do campeonato foram essas duas aí. Então, né, um campeonato muito bom, muito disputado, né, onde essas duas éguas aí sobressaíram porque foram as duas que mais associaram marcha com qualidade de movimento, que é o que o regulamento e o padrão pede. Então por isso fiz assim a classificação. Pode parar as duas aí, muito obrigado.